Turma, em nossa aula de ciências, nós vamos continuar aprendendo sobre o corpo humano. Nas duas últimas aulas, nós já aprendemos um pouquinho sobre o nosso corpo, né? E hoje nós vamos aprender ainda mais. Nós vamos realizar a apostila 4 na página 45, que é esta aqui. Prestem bastante atenção nessa aula, porque nós vamos aprender muitas coisas novas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui a atividade número 4. Complete o quadro com as palavras abaixo. Então, nós temos algumas palavrinhas aqui de órgãos do nosso corpo. E nós vamos aprender qual que é a função de cada um. O que cada um faz para ajudar o nosso corpo, né? Então, nós vamos ver pulmões, estômago e intestino, pele, coração, cérebro e boca. E aqui nós temos as funções. Conforme a Pro for lendo, vocês vão me falar qual desses órgãos que faz o que está aqui na frente, tá bom? Para isso, a Pro separou uma imagem que explica um pouquinho melhor sobre estes órgãos. Então, nós temos aqui, olha, algumas imagens que mostram um pouquinho como nós somos por dentro, né? Então, aqui, ó, nós temos um menino. O que a gente consegue ver nesse menino? Nós conseguimos ver os olhos, a boca, o nariz, que tá bem fraquinho, não dá para vocês verem, as orelhas, o cabelo. O corpo é revestido por pele, vocês estão vendo a pele dele? Isso é o que nós conseguimos ver no nosso corpo. E dentro do nosso corpo, vocês estão vendo essas partes em vermelho aqui? Essas partes são chamadas de músculo. Digamos que é a carne do nosso corpo. Essa carne, ela reveste ou ela cobre os ossos do nosso corpo, que estão aqui, ó, nessa última imagem. Nós temos dentro do nosso corpo um esqueleto. Para que serve o esqueleto? Vocês sabem? O esqueleto serve para dar sustentação para o nosso corpo. Se a gente não tivesse ossos, se nós não tivéssemos ossos, nosso corpo ia ser mole, parecendo uma gelatina, uma geleia. Então, para o nosso corpo ter sustentação, a gente conseguir ficar em pé, conseguir sentar, conseguir andar, é necessária a sustentação dos ossos, tá bom? E os músculos que cobrem essa parte dos ossos. E lá dentro do nosso corpo, nós temos os órgãos, que são essenciais para a nossa vida, eles são muito importantes. Todos eles, cada um tem uma função, mas todos eles são muito importantes. Eu vou apresentar para vocês os principais órgãos que nós temos. Por exemplo, aqui, ó, na região da cabeça, nós temos o quê? De osso, nós temos o crânio e dentro, protegido pelo crânio, nós temos o cérebro. Vocês sabem para que serve o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele é muito inteligente e é de lá que vem, por exemplo, os comandos para os nossos movimentos. Quando vocês pensam, eu vou beber água, e vocês conseguem se levantar, ir até a pia, pegar o copo, encher de água, né? Abrir a torneira. Todos esses movimentos são comandados pelo nosso cérebro. Se ele não mandar o comando, o nosso corpo não vai obedecer. Olha só que legal, né? Aí depois nós vamos aprender sobre outros órgãos que nós temos na região do tórax, do abdômen. Por exemplo, esse órgão aqui que está bem no meio vermelho, vocês sabem qual é ele? Isso mesmo, é o coração. E o coração, turma, é um dos órgãos mais importantes que nós temos. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é responsável para mandar sangue para todo o nosso corpo. E nós sabemos que se faltar sangue no nosso corpo, a gente morre, né? Então,
O sangue, ele é necessário para que a gente continue vivendo, e o órgão responsável para mandar o sangue para todo o corpo é o coração, tá bom? Depois nós temos também, ó, esses que estão em verdinho aqui atrás, são 2, tá? São os nossos pulmões. Para que servem os nossos pulmões? Vocês sabem? Para nossa respiração. Os pulmões, eles são muito importantes e são os principais responsáveis para nossa respiração. Então, quando a gente puxa o ar pelo nariz ou pela boca, a gente sente que a região do nosso peito enche. Faça um teste aí. Respira bem fundo e puxa bastante o ar. Vocês vão perceber que o peito de vocês fica bem cheio. Significa que os pulmões de vocês, que são esses órgãos que estão aqui, eles estão cheios de ar. E são os pulmões responsáveis pela nossa respiração, tá bom? Depois, como eu falei para vocês, nós temos vários órgãos importantes. Outro deles é o nosso estômago. Vocês sabem qual é a função do estômago? O estômago, ele é responsável para receber os alimentos que nós comemos. Por onde é que a gente come, turma? Por onde é que entra o alimento? Pela nossa boca. E aí ele faz um caminho até chegar no estômago. O que acontece no estômago? O estômago é responsável para digerir, para triturar tudo que a gente come. E aí acaba aqui? O alimento acaba aqui? Não. Quando o estômago faz todo o trabalho dele, o estômago envia o alimento para o intestino, que é esse que a gente vê aqui embaixo, ó. Esse órgão que a gente vê aqui, tá? Nós temos intestino grosso e intestino delgado. Mas, o que o intestino faz? O intestino vai separar. Tudo que a gente come, o intestino separa. O que é de nutriente vai ser armazenado, desde o estômago já começa a ser armazenado para o nosso corpo utilizar, como energia, como vitaminas, né? E aí, o que não vai servir para o nosso corpo? O intestino, ele é responsável e transforma o que não vai servir, sabe em quê? Em cocô. E aí, ele transforma em cocô e sai em formato de fezes, tá bom? Então, a nossa alimentação, ela depende de vários órgãos, vocês perceberam? A gente come, entra pela boca, aí passa pelo estômago, pelo intestino, e o que não é aproveitado o nosso corpo elimina, joga fora, tá bom? E aí, tem mais algum órgão importante? Sim, temos vários, não parou por aí. Porém, os mais importantes para o momento são estes que a Pro explicou, tá bom? Agora nós conseguimos realizar a nossa atividade. Vamos lá? Então, revisando os órgãos que nós temos: pulmões, estômago e intestino, pele, coração, cérebro e boca, certo? Quais são as suas funções? Agora vocês que vão me falar. Qual destes órgãos envia o sangue para todo o corpo, turma? Qual é mesmo? É isso aí, o coração. Olha só o nome aqui, coração. Nós vamos escrever coração aqui na frente, porque é o órgão que envia o sangue para todo o corpo. Pode até ligar, ó, para vocês conseguirem copiar com mais facilidade, tá bom? Então, nós vamos escrever aqui. Coração. São. Prontinho. E agora? Participam da respiração. Quais são os órgãos que participam da respiração, turma? Lembra que a Pro falou? Respira bem fundo e segura o ar. A gente percebe que o nosso peito está cheio. Então, qual é o órgão que está cheio de ar? Os pulmões. São pulmões porque a Pro falou que são 2, tá bom? Então, vocês podem ligar aqui, ó,
pulmões, que participam da respiração, e vocês vão escrever pulmões na segunda linha. Vamos lá? Pulmões. É assim que escreve, tá bom? Não esquece o tio em cima da letrinha O. Pulmões. Agora, eu quero que vocês me digam qual órgão cobre e protege o corpo. Qual é o órgão que cobre e protege o corpo? Que a Pro falou bem no comecinho, que é o que a gente consegue ver. Olha só, a Pro mostrou esse desenho. É a pele. E é isso mesmo, turma. A pele é um órgão, tá bom? E é o maior órgão do corpo humano. É uma curiosidade para vocês, tá bom? Então, a gente vai ligar pele aqui, ó. Cobre e protege o corpo. E aí, vocês podem escrever pele. Bem fácil escrever pele, ó. Pele. P com E e L com E. Pele, tá bom? Continuando. Quais são os órgãos que participam da digestão? Olha só, digestão é da nossa alimentação. A Pro falou o quê? Quando a gente come, o alimento entra por onde? Pela boca. Então, o primeiro órgão que participa da digestão é a boca. Olha aqui embaixo. Boca. Liga a boca aqui. Tem mais algum órgão, turma, que participa da digestão? O alimento entra pela boca e vai para o estômago. E do estômago vai para o intestino. Então, olha onde eles estão. Estômago e intestino. Os dois estão juntinhos aqui, ó. E aí, nós vamos ligar eles lá na digestão, junto com boca, tá bom? E aí, nós vamos copiar. Boca, boca. Põe uma vírgula assim, ó. Porque agora nós vamos colocar estômago e intestino, tá bom? A Pro vai pôr pequenininho aqui, ó, senão não cabe. E aí, vocês podem fazer assim também, tá bom? Estômago e, ó, intestino. Intestino. Tá bom? Então, quais são os órgãos que participam da digestão? Boca, estômago e intestino, certo? E aí, por último, qual é o órgão que controla os movimentos, que manda os comandos do que a gente tem que fazer? O órgão que manda no nosso corpo é o cérebro. E a gente vai ligar e escrever cérebro aqui na frente. Vamos lá? Cérebro. Tem um acentinho aqui, ó. Não se esqueçam. Cérebro. Turma, prestem bastante atenção, que algumas pessoas cometem o erro de falar errado, tá? Falam cérebro, mas não é cérebro, é com a letrinha R. Cérebro, tá bom? Finalizando essa atividade, nós vamos para a atividade número 5. Associe as palavras indicadas abaixo ao órgão que a menina está indicando. Então, vamos lá, ó. A menina está indicando alguns órgãos. Aqui, ó, olha onde ela está apontando, olha a mãozinha. Olha onde ela está apontando, olha a mãozinha dela. E olha onde ela está apontando, olha a mãozinha dela.
Em qual destes desenhos a menina está mostrando ou apontando para o intestino, turma? Olha só, a Pro mostrou este desenho. Olha onde está o intestino aqui, ó. Lembra que a Pro mostrou? Aqui embaixo. Então, olhem a menina. Qual destes desenhos ela aponta para o intestino? Muito bem. Este aqui do meio, que a mãozinha dela tá aqui embaixo. Então, a gente vai ligar este pontinho neste pontinho, tá bom? Assim. E agora? Em qual destes desenhos a menina está apontando para o coração? O coração a Pro mostrou na imagem. Olha só, esse órgão vermelho que está aqui no meio, responsável por enviar o sangue para todo o corpo. Olha onde ele está. Onde a menina está apontando para o coração? Muito bem, aqui, onde ela está com a camiseta azul. Então, a gente vai ligar coração lá onde a menina aponta para o coração. E agora, turma, em qual figura a menina está apontando para o cérebro? O cérebro, a Pro falou para vocês que fica guardadinho dentro do crânio, na nossa cabeça. Tá vendo ele aqui? Onde é que a menina aponta para o cérebro? Muito bem, na primeira imagem que ela está com o dedinho na cabeça. E a gente vai ligar. Deste jeitinho, certo? É isso aí. Percebo que vocês conseguiram realizar. Agora, nós vamos para a atividade número 6. Atividade 6. Apesar de estarem sempre juntos, ossos e músculos exercem funções diferentes no corpo humano. Pinte de vermelho a figura que representa a estrutura responsável pelo movimento dos ossos e de azul a que sustenta o nosso corpo. Então, a Pro, quando mostrou para vocês a imagem, ó, lembra que a Pro mostrou os nossos músculos? Estão em vermelho, tá vendo? Eu falei para vocês que os músculos é a carne do nosso corpo, né? E aí, eles revestem, eles escondem, protegem os nossos ossos, o esqueleto. Eu falei para vocês que o esqueleto é importante para nos manter de pé, para dar firmeza para o nosso corpo, para a gente ficar firme, senão a gente seria uma gelatina, né? Mas, para que a gente se movimente, consiga fazer movimentos de abrir e fechar a mão, por exemplo, de levantar e sentar, dos nossos ossos se movimentarem, é importante os músculos, tá bom? Então, o que vocês vão fazer, ó? Em qual destes desenhos está mostrando os músculos? É aqui, ó, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar este desenho de vermelho, que é a cor que representa a carne do nosso corpo. Então, vocês vão pintar de vermelho. Os músculos são responsáveis para dar movimento aos nossos ossos, tá bom? E qual é a imagem que está mostrando os nossos ossos mesmo, o nosso esqueleto? É esta primeira imagem. Então, nós vamos pintar de azul, porque os ossos são responsáveis para sustentar o nosso corpo, tá bom? Então, vamos lá. Pinta este de azul e este de vermelho. Lembrem do desenho que a Pro mostrou, ó. Todos os músculos pintados de vermelho, tá bom? E o esqueletinho, ó, os nossos ossos em branco, só que na apostila já tá branco. Então, vocês vão pintar de azul para dar um destaque, tá bom? Turma, essa foi a nossa atividade de hoje sobre o corpo humano. Eu acredito que vocês aprenderam bastante coisas legais sobre o nosso corpo, tá bom? E aí,
Façam as atividades com bastante carinho, com bastante capricho. A Pro vai deixar também para vocês um videozinho do YouTube que fala um pouquinho mais sobre o corpo humano para vocês assistirem e aprenderem ainda mais. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar que a Pro responde, tá bom? E um ótimo final de semana para todos vocês, para as famílias de vocês. Um beijão e até semana que vem.